Fala pessoal, em nome da Fort College, dou as boas-vindas a mais esta análise detalhada. Hoje a gente continua nossa jornada pelos diferenciais da rede Solana, pegando o gancho da nossa última discussão, onde definimos aquelas métricas-chave de desempenho. Pensem neste guia de hoje como a nossa própria linha de montagem, sabe? Aquela ponte fundamental entre a teoria das métricas e a coleta de dados lá no mundo real, no campo de batalha. Chegou a hora de colocar o capacete de engenheiro, sair um pouco do campo das ideias e colocar a mão na massa para transformar dados brutos e caóticos em informações perfeitamente estruturadas. E aqui está a planta baixa da nossa fábrica para hoje. Primeiro uma recapitulação rápida, depois vamos ver onde encontrar esses dados, em seguida a arte da normalização, o fluxo prático da coisa e, para fechar com chave de ouro, como construir uma tabela comparativa sólida. Então, vamos nessa. Parte 1, recapitulação e introdução, do teórico ao prático. Na nossa análise anterior, a gente estabeleceu todo o vocabulário, certo? Transações por segundo, tempo de bloco e eficiência do validador. Mas olha só, ter o vocabulário na ponta da língua é só o começo. O ponto é o seguinte, aquelas definições teóricas não servem para absolutamente nada se não tiverem o respaldo de instantâneos confiáveis do estado real da rede. É literalmente a diferença entre saber como o motor de carro funciona lendo um manual e, de fato, medir a temperatura dele enquanto o carro está voando a 120 por hora na rodovia. Transformar essas definições em métricas que a gente possa realmente usar exige método, exige contato direto com a rede rodando a todo vapor. Legal, avançando para a parte 2, onde encontrar os dados, as nossas fontes brutas. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Onde a gente vai garimpar essa matéria-prima? Não existe um painel mágico com tudo mastigado. A gente precisa de 3 fontes principais. A primeira são os exploradores públicos e aqueles dashboards que a gente já conhece, que são fantásticos para agregar métricas rápidas no dia a dia. A segunda fonte desce um pouco mais o nível, são os endpoints RPC e a telemetria dos nós. Aqui a gente acessa os contadores brutos, o que é perfeito para aquela extração programática e mais pesada. E a terceira fonte? Os exportadores Prometheus, que expõem as métricas bem específicas de cada validador. Cada uma dessas ferramentas tem um papel insubstituível na nossa fábrica de dados. O que nos leva à parte 3, a arte da normalização, a nossa máquina de refinamento. Quando esses dados começam a chegar daquelas 3 fontes, eles vêm em formatos totalmente diferentes, em janelas de tempo que não batem, é uma verdadeira bagunça. A normalização é justamente esse processo implacável de forçar todos eles a falarem o mesmo idioma. De um lado, a gente tem aquele pesadelo de comparar laranjas com maçãs, que são os dados brutos. Tipo, como é que a gente vai comparar uma amostra de 1 segundo com uma média móvel de 60 segundos? Não tem como, né? Mas, do outro lado, surge aquela pura elegância matemática dos dados perfeitamente alinhados e normalizados. Unidades equivalentes, tempos sincronizados, tudo no esquema para uma comparação justa e honesta. Trazendo isso para a prática, a mecânica é super simples. Se um endpoint RPC relata que aconteceram 300 transações ao longo de 10 segundos, a nossa máquina de normalização converte isso na hora para 30 TPS, 30 transações por segundo. Todos os carimbos de tempo, os timestamps, precisam estar explicitamente alinhados no fuso UTC. E quando a gente lida com aqueles histogramas de latência, precisamos extrair um valor único que represente o todo, como a mediana ou o percentil 95. A regra de ouro aqui é uma só: converter contadores em taxas claras. Mas aí vem uma reflexão bem interessante. E se os dados estiverem mentindo? Pois é aqui que entra a nossa garantia de qualidade. Antes de sair confiando cegamente nos números, é absolutamente fundamental verificar algumas coisas. Por exemplo, os timestamps estão sempre crescendo? São os chamados tempos monotônicos. A gente também precisa garantir que o TPS nunca jamais seja negativo e que não existam saltos que sejam fisicamente impossíveis na rede. Validar o dado bruto antes de qualquer coisa é o que salva a análise de virar um desastre total. Parte 4. O fluxo prático. A nossa linha de montagem de fato. Para garantir que a nossa coleta seja totalmente repetível, a fábrica precisa seguir 5 passos bem rígidos. Pensem nisso como um algoritmo para humanos. Passo 1. Coletar os dados brutos de fontes múltiplas e independentes. 2. Extrair só o que realmente importa, só os campos relevantes. 3. Normalizar tudo para uma base comum, como a gente acabou de ver. 4. Validar, rodando aquele controle de qualidade básico. E 5. Registrar o dado final junto com os metadados de contexto. Seguir essa cadência à risca é o que garante que as nossas comparações façam sentido amanhã, mês que vem ou daqui a um ano. E finalmente chegamos na parte 5, construindo a tabela comparativa, o produto final.
Tudo que a gente fez até agora na nossa fábrica leva a este exato momento, embalar os dados num artefato imaculado. E essa tabela ilustra brilhantemente o resultado de todo esse suor. A gente tem aqui 3 estados de carga da rede: baixo, pico e moderado. Todos os tempos estão perfeitamente alinhados em UTC e métricas como o TPS estão totalmente normalizadas. Mas o pulo do gato é aquela última coluna ali, a interpretação. Ela cruza os números frios da matemática com o que está acontecendo na prática, por exemplo, apontando quando a eficiência dos validadores cai no momento de pico. É exatamente assim que a engenharia de dados ganha vida no mundo real. Agora, tem um detalhe nos bastidores que faz todas essas linhas funcionarem perfeitamente. E esse detalhe atende pelo número 30. Nas nossas práticas, a gente adota uma janela de 30 segundos como nosso intervalo padrão de metadados. Isso serve para forçar uma regra inquebrável. Os dados do RPC, do Prometheus e do Explorador precisam estar perfeitamente sincronizados nessa mesma janela de observação. Sem essa janela de tempo unificada, a normalização simplesmente desmorona. Para fechar o nosso expediente na fábrica hoje, vamos consolidar os princípios vitais que a gente aprendeu. Primeiro, nunca coloque a mão no fogo por uma ferramenta só. Cruze dados de várias fontes. Segundo, a normalização não é opcional, ela é essencial para alinhar tempos e taxas. E terceiro, registre os metadados de qualidade sempre. Se um valor parecer esquisito, não vá apagar ele de fininho só para deixar o gráfico mais bonito. Registre o alerta. A transparência técnica vale 1000 vezes mais do que um relatório esteticamente perfeito. E para encerrar, deixo essa provocação no ar. Como é que essas métricas refinadas conseguem provar a vantagem competitiva da Solana lá no mundo real da Web3? Essa é a deixa perfeita para a nossa próxima análise, onde vamos usar todos esses números para desvendar o diferencial de rendimento e latência da rede. Bem, nosso guia de hoje fica por aqui, lembrando sempre que este conteúdo é uma produção da Ford College. Não deixem de acessar a Ford College para continuar aprofundando os estudos em Web3 com materiais super completos. Um grande abraço e até a próxima!